Bom, muito boa tarde. Como todos temos consciência desde o princípio, a Covid-19 não é só uma ameaça à saúde e à nossa vida, é desde logo uma doença profunda na nossa economia e na nossa vida económica e social. Nós, o primeiro objetivo que fixámos foi podermos controlar a pandemia sem matar a economia. Do conjunto de medidas adotadas, tivemos sucesso no controle da pandemia e, relativamente à situação económica, tendo vivido a queda mais abrupta da atividade económica de que há memória à escala global desde a grande recessão de 1929, foi possível até ao momento, com o conjunto de medidas adotadas, entre linhas de crédito, o layoff para o apoio e a proteção do emprego, as medidas de apoio ao rendimento, conseguir mitigar os efeitos de uma crise económica e social muito profunda. Nós, em 3 meses, aumentámos em 100 mil o número de portugueses desempregados e, nestes 3 meses, cerca de 800 mil postos de trabalho entraram em situação de layoff. Os últimos indicadores que temos indicam, em primeiro lugar, que 92% das empresas portuguesas já retomaram a sua atividade, embora a níveis claramente inferiores aos de fevereiro, que o número de desempregados, que aumentou 90 mil em março e abril, em maio teve já um crescimento de 16 mil, que as empresas que tinham obtido o layoff no primeiro momento eram 804 mil e que neste pedido de renovação já eram 110 mil e agora só 75 mil requereram a sua prorrogação, o que se indicia que dos 804 mil trabalhadores cobertos por layoff teremos seguramente um número agora já inferior e que também dos 188 mil trabalhadores independentes e informais que estavam a ser apoiados, só 112 mil requereram a prorrogação deste regime. Estes indicadores significam que as medidas adotadas tiveram também a capacidade de controlar o crescimento exponencial da crise económica e da crise social. Mas que, ao contrário do que acontece com o Covid, esta é uma doença mais profunda e que será mais longa a sua recuperação. É por isso essencial que desde já procuremos estabilizar as expectativas das famílias, das empresas, dos cidadãos, cada um saber contar com aquilo que pode contar e depois desta fase em que o Governo e a Assembleia da República foram adotando várias medidas no âmbito da resposta de emergência, possamos agora ter estruturado um programa de estabilização económica e social que vigore até ao final deste ano e que, nas suas dimensões diversas, procure responder àquilo que é essencial. Apoiar as empresas nesta fase difícil, sustentar o emprego e apoiar os rendimentos das famílias. A primeira dimensão fundamental que esta crise revelou é a importância de termos um Estado Social forte. Foi a essência de um SNS da escola pública e da segurança social que permitiram sustentar e responder a esta crise. Por isso, a primeira resposta que temos a dar é a resposta do reforço
do Serviço Nacional de Saúde, que se deve traduzir, desde logo, na consolidação laboral dos cerca de 2.800 profissionais que contratamos nesta fase de emergência e reforçar em mais 2.700 profissionais a contratar até ao final do ano para reforçar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde nas suas diferentes dimensões. Há 4 áreas que são absolutamente prioritárias. Em primeiro lugar, a recuperação da atividade assistencial. Como todos sabemos, quer as instituições de saúde cancelaram a atividade programada, quer muitos cidadãos evitaram o contacto com os estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde por receio de contaminação com a Covid. Acumulou-se, por isso, um passivo assistencial que é preciso recuperar. E, por isso, haverá um programa de recuperação que permitirá reforçar significativamente as equipas no apoio à produção programada pelas diferentes equipas nas áreas mais prioritárias, quer das consultas adiadas, quer das cirurgias adiadas. Segunda dimensão, crítica, para podermos enfrentar com confiança um eventual novo pico que venhamos a enfrentar do Covid no outono e no inverno, é reforçar a nossa capacidade de cuidados intensivos. Algo que foi muito importante para a confiança da nossa sociedade foi, em nenhum momento desta crise, nós tivemos em risco de esgotar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde e nunca tivemos que viver aquelas situações dramáticas que se viveram noutros países de ter de escolher a quem ficava e quem deixava de ficar ligado ao ventilador. Contudo, Portugal era o país que tinha um menor número de camas de cuidados intensivos por 100.000 habitantes da União Europeia. Neste momento, com o reforço que já fizemos, já reforçamos a nossa posição e este programa prevê que até ao final do ano possamos atingir a média europeia de 11,5 camas de medicina intensiva por 100.000 habitantes. Terceira dimensão, a saúde pública. Como se viu bem nesta crise, não basta termos bons hospitais ou bons cuidados de saúde primários. É fundamental termos um bom trabalho de saúde pública que permita rapidamente identificar focos de infecção, cadeias de transmissão e agir preventivamente de forma a prevenir o alastramento da pandemia. E a quarta dimensão é o reforço da resposta aos idosos e dependentes, em que os serviços de cuidados de saúde primários passarão a incorporar na sua atividade regular, tal como têm feito nas últimas semanas, o acompanhamento dos idosos institucionalizados em lares e não exclusivamente a sua assistência nas unidades locais de saúde. Segunda dimensão, a escola pública. E esta crise demonstrou bem como é essencial combater as desigualdades, designadamente aquelas do ensino à distância. O reforço do ensino à distância por via televisiva foi um importante corretivo, mas temos que assegurar que o ensino à distância em suporte digital é acessível a todas as famílias e em todas as regiões. E por isso, o nosso compromisso de reforçar e assegurar a universalização da escola digital com um investimento de 400 milhões de euros que será realizado ao longo deste programa para assegurar a cobertura de rede, a existência de equipamentos de hardware nas escolas, o desenvolvimento do software, a formação de docentes e outros profissionais e a desmaterialização dos conteúdos. Terceira dimensão, absolutamente fundamental, a proteção dos rendimentos. Como vimos em crises anteriores, a perda de rendimentos não é uma forma de superar a crise, pelo contrário, é um multiplicador da recessão. Portanto, se queremos estabilizar a nossa situação económica e social,
nós temos de acolher aos rendimentos e assegurar a sua proteção. A proteção, desde logo, daqueles que menos têm. E por isso, nós iremos adotar neste momento um conjunto de medidas que visam apoiar os rendimentos de quem menos os tem. Em primeiro lugar, em julho será pago um complemento de estabilização. Esse complemento de estabilização é uma medida de pagamento único que visa compensar a perda salarial relativamente a um mês de layoff, com um mínimo de 100 euros e um máximo de 350 euros para todos aqueles que têm salários até 2 salários mínimos nacionais. Em segundo lugar, haverá um pagamento extraordinário do abono de família para as famílias do primeiro, segundo e terceiro escalões, que será pago em setembro, mês que, como sabemos, é sempre particularmente exigente para as famílias em matéria de despesas escolares. E, por outro lado, iremos também proceder à prorrogação automática até dezembro do subsídio social de desemprego e, portanto, todas as pessoas que estavam em risco de ver caducar o Serviço Social de Desemprego por esgotamento do seu prazo daqui até dezembro, verão o subsídio social de desemprego automaticamente prorrogado até dezembro, assim como os titulares do rendimento social de inserção e do abono de família verão as suas prestações atualizadas automaticamente em função ao rendimento do mês, do mês em que o solicitam e não em função dos meses anteriores, visto como sabemos, nos últimos meses houve alterações abruptas e profundas dos rendimentos de muitas famílias. Neste âmbito da proteção social, é preciso dar uma palavra especial relativamente a quem trabalha no setor cultural. Convém recordar que o fundamental é que toda esta atividade retome a sua normalidade, o que já é possível acontecer em segurança, nos termos definidos pela Direção-Geral de Saúde, desde a segunda-feira passada. E, felizmente, já se realizaram vários espetáculos que permitiram aos profissionais da cultura retomar o seu trabalho. No sentido de incentivar a programação, este programa prevê a mobilização de 30 milhões de euros para apoio à programação da atividade cultural ao longo dos próximos meses. Em segundo lugar, uma verba de 750 mil euros para apoiar a adaptação de salas ao contexto de Covid e mais 3 milhões de euros para apoiar salas independentes de forma a poderem retomar a sua atividade, recuperando perdas que tiveram nestes meses em que estiveram forçadamente paralisadas na sua atividade. Ainda assim, sabemos que, provavelmente, muitos daqueles que trabalham no setor cultural não terão ainda nos próximos meses o rendimento que habitualmente teriam. Sabemos também que é um setor onde o grau de precariedade e informalidade tem uma particular incidência e que, por isso, todos os mecanismos próprios do Estado Social e todos os mecanismos garantidos pela Segurança Social, muitas vezes não são aplicáveis especificamente a estes profissionais. Por isso, serão feitas em julho e em setembro o pagamento de duas prestações de uma vez e meia nas mesmas condições dos trabalhadores independentes, o que significa o correspondente a 3 vezes 438 euros durante os próximos 3 meses, como medida de apoio social. Por fim,
gostaria de sublinhar a importância de intervir no mercado da habitação, que já estava sob forte pressão antes da ocorrência do Covid e em que é fundamental podermos intervir para poder responder à necessidade de muitas famílias. Nesse sentido, iremos apoiar os programas municipais em curso, designadamente nas cidades do Porto e de Lisboa, tendo em vista a conversão de fogos afetos ao alojamento local para arrendamento acessível de longa duração e também um programa de alojamento de emergência que reforçará as verbas já constantes do Orçamento de Estado para o realojamento sem abrigos na modalidade de Housing First, mas também outras modalidades de alojamento de emergência que esta crise tornou bem evidente ser essencial dispor de uma bolsa para eventualidades diversas que possam atingir a nossa comunidade. Para termos rendimentos, é absolutamente essencial proteger e criar emprego. E por isso, ao mesmo tempo que temos o conjunto destas medidas de apoiar o rendimento das famílias, seja por fortalecimento de instituições fundamentais do Estado Social como o SNS ou a escola pública, ou as medidas específicas de proteção de rendimentos de quem tem perda de rendimentos, é absolutamente fundamental desenvolver um conjunto de políticas ativas de emprego que permitam combater o desemprego e fazermos o esforço de reabsorção desta massa muito significativa de trabalhadores que nos últimos meses perdeu o seu posto de trabalho. O conjunto das políticas ativas de emprego são medidas que têm um conjunto de medidas que são direcionadas especificamente ou para grupos-alvo, como sejam jovens qualificados ou pessoas portadoras com deficiência, ou para territórios específicos, para, designadamente, desenvolver e criar mais postos de trabalho no interior, ou para empresas que precisam de se rejuvenescer e modernizar e qualificar os seus recursos humanos, como as pequenas e médias empresas. E ainda um conjunto de programas, designadamente em parceria com as IPSS, que visam reforçar o apoio personalizado, que é necessário reforçar, em equipamentos como creches, como lares ou no apoio domiciliário. Só para os programas com as IPSS, misericórdias e mutualidades. No âmbito do reforço ou apoio a idosos, temos um programa que prevê a contratação de 3.000 postos de trabalho só nestas áreas. Segunda dimensão importante tem a ver com a formação e com a requalificação profissional dos trabalhadores que estão desempregados. Todos sabemos que a formação é uma mais-valia para a empregabilidade, que vivemos um momento onde, não obstante esta crise, as transições digital e energética são absolutamente decisivas e que vão impor uma importante transformação do nosso panorama tecnológico e, por isso, a formação, reformação e requalificação dos recursos humanos é absolutamente essencial. E, por isso, temos temos 3 programas em parceria com os politécnicos, com outras instituições do ensino superior e com entidades empregadoras, para, aproveitando este momento de inatividade por via do desemprego ou da redução do número de horas trabalhadas por via do layoff, se poder realizar um conjunto de formações curtas que se destinam a 10.000 jovens e adultos no ensino politécnico, mais 10.000
pessoas, 10 mil adultos ativos no ensino superior e ainda 10 mil formações de pós-graduação em instituições científicas e centros de inovação, destinadas quer a pessoas desempregadas, quer a pessoas que estejam empregadas e cujas empresas queiram proceder à requalificação dos seus recursos humanos. Decisivo em épocas como esta é a dinamização económica do emprego. E aqui nós temos que concentrar os nossos recursos num conjunto de iniciativas que possam ser lançadas num prazo muito curto e que tenham capacidade de absorção muito rápida de recursos humanos que foram disponibilizados para esta crise. Uma dessas áreas é, obviamente, o das obras. E, por isso, está previsto um programa num valor de 523 milhões de euros, que tem a vantagem de se distribuir com uma enorme capilaridade por todo o território nacional e que, em grande medida, pode e deve ser executado de forma contratualizada e com financiamento 100% garantido pelo Estado, pelos fundos comunitários, pelas autarquias locais, em áreas que são fundamentais ao país e que têm todas as condições de serem imediatamente lançadas e realizadas nos próximos meses. É o caso de várias centenas de quilómetros de faixas de interrupção de combustível que são fundamentais para a prevenção dos incêndios florestais. É um programa de 60 milhões de euros para erradicar em mais de 700 escolas do país o amianto, que há vários anos que se aguarda ser removido e que agora, aproveitando o facto das escolas estarem encerradas, é uma oportunidade única de poder ser removido. É um programa de reabilitação urbana de 4 mil fogos do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana e é o lançamento de um programa PARES 3.0 para a construção de várias creches que possam responder a necessidades prementes da comunidade, das comunidades e que se desenvolvem também em parceria com as IPSS, com as mutualidades e com as misericórdias. Um outro pilar fundamental das medidas que temos adotado de proteção de emprego e que revelou maior sucesso foi a medida do layoff. A atual medida do layoff garantiu seguramente que não se perdessem muitas centenas de milhares de postos de trabalho. É, contudo, uma medida que é fortemente penalizadora do rendimento dos trabalhadores e descapitalizadora da segurança social ou exige grande volume de recursos por parte do Estado. Julgamos, por isso, que devemos organizar a transição da atual medida de layoff simplificado para uma estabilização ao longo dos próximos 6 meses. 3 situações distintas. Primeira situação, empresas de atividades económicas que, por força da lei, vão continuar a estar encerradas. Por exemplo, e até decisão em contrário, discotecas. Nesse caso, sendo empresas que continuam a estar encerradas nos mesmos termos em que estiveram atualmente outras empresas, essas poderão continuar a beneficiar do atual regime de layoff simplificado enquanto se mantiver a proibição da sua atividade. Segunda situação, empresas que decidem e estão em condições de retomar a normalidade da sua atividade. Como sabem, estava já garantido que tivessem, quando assim acontecesse, recebessem um salário mínimo nacional por cada trabalhador que regressasse ao ativo, com a condicionalidade de manter o seu nível de emprego, e agora reforçamos, atribuindo um prémio de 2 salários mínimos nacional por cada trabalhador que tenha estado em layoff e deixe de estar, com a contrapartida da manutenção do nível de emprego dessa empresa
não só pelos 2 meses seguintes, mas por mais 6 meses, ou seja, por uma totalidade de 8 meses. Terceira situação é a situação das empresas que, não obstante, vão ter de continuar a reduzir a sua atividade. E nessas circunstâncias, nós adotamos um novo regime, agora já não de apoio à paralisação da empresa e a que o trabalhador fique em casa, mas uma medida de apoio à retoma. O objetivo não é que as empresas mantenham a redução da atividade, é que as empresas vão retomando a atividade à medida das oportunidades que o mercado oferece de poderem retomar essa atividade. E, nesse sentido, neste novo mecanismo, já não será possível a suspensão do contrato de trabalho, mas e só, consoante a dimensão da perda de atividade da empresa, a redução de horário. Se uma empresa teve uma quebra de atividade superior a 40%, poderá, no próximo trimestre, reduzir a atividade de um trabalhador até ao máximo de 50%. E depois, a partir de outubro, já só poderá reduzir um máximo de 40%. Se essa empresa teve uma quebra de atividade superior a 60%, então pode ainda reduzir no próximo trimestre a atividade do trabalhador a 70% e a partir de outubro em 60%. Nestes casos, as empresas passarão a pagar o número de horas que o trabalhador trabalha e o Estado continuará a comparticipar em 70% do número de horas não trabalhadas. Em qualquer caso, o trabalhador verá aumentado o seu rendimento. Atualmente, salvo os casos em que as empresas complementam a quebra de vencimento, o que resulta do layoff simplificado é que o trabalhador ganha 66% do seu salário. Com este novo regime, consoante o número de horas que é reduzido, no primeiro trimestre, já a partir de agosto, a redução passará a receber um vencimento que variará consoante o número de horas reduzido entre 77% e 83%, e a partir de outubro entre 88% e 92% do seu salário. Quanto às empresas e ao pagamento da taxa social única, a partir de agosto, as grandes empresas passarão a pagar a taxa social única integralmente, as micro, pequenas e médias empresas manterão a isenção da taxa social única e, a partir de outubro, as micro, pequenas e médias empresas passarão a pagar 50% da taxa social única e as grandes empresas, naturalmente, continuarão a pagar os 100% da taxa social única. Julgamos que, com esta medida, e tendo em conta aquilo que tem vindo a ser a evolução do recurso ao layoff, com uma diminuição já significativa das empresas que requereram a sua prorrogação, aquilo que são os sinais, o facto de 92% das empresas já terem retomado a sua atividade, a necessidade dos trabalhadores, mesmo aqueles que estão em layoff, verem recuperado o seu rendimento. O facto do esforço enorme que a Segurança Social tem estado a fazer, necessitar de que vamos repondo as contribuições da Segurança Social. Creio que termos encontrado aqui um quadro de transição suave que permite a prorrogação por mais um mês, até final de julho, do atual regime e que a partir de agosto entremos nesta nova fase da retoma apoiada, que em outubro entremos numa nova fase da retoma apoiada e que o esforço das empresas de retoma da atividade vão também acompanhando a normalidade da nossa situação económica. Este é um caso
absolutamente atípico nas crises económicas. Esta crise não nasceu de dentro de um problema da nossa economia, das nossas finanças ou do nosso sistema financeiro. Esta crise nasceu de um problema de saúde que obrigou à paralisação geral da atividade económica. E, portanto, a única forma desta crise, de recuperarmos esta crise, é, gradualmente e em segurança, irmos retomando a atividade económica que interrompemos. E é por isso que o incentivo agora já não pode ser o incentivo fique em casa, o incentivo tem que ser retomemos a atividade sempre em segurança e para isso é cumprindo as normas que temos de cumprir e que nos são indicadas pela Direção-Geral de Saúde. Não há rendimento seguro sem emprego e não há emprego sem empresas. As primeiras medidas de apoio às empresas que adotámos centraram-se sobretudo em assegurar a sua liquidez. Daí as moratórias do pagamento da TSU e dos impostos, as linhas sucessivas de linhas de crédito que foram concedidas, mas temos bem consciência que é fundamental reforçar as medidas de capitalização das empresas. E por isso, nesta fase de estabilização, a primeira prioridade vai ser precisamente o reforço dos mecanismos de capitalização das empresas. Por um lado, através da criação de um fundo de capitalização que permita apoiar, através de capital que permaneça na empresa o tempo estritamente necessário a poder reforçar a sua atividade, os seus recursos próprios, a sua capacidade de funcionamento e que sairá logo que a empresa esteja em condições de poder prosseguir a sua atividade. Por outro lado, sabemos bem que a nossa estrutura empresarial assenta esmagadoramente em pequenas e médias empresas, que têm dificuldades em aceder aos mecanismos tradicionais do mercado de capitais e, por isso, criaremos um veículo público que possa aceder ao mercado de capitais e favoreça o financiamento das PMEs também no mercado de capitais. E teremos também um conjunto de medidas, tendo em vista acelerar o crescimento das pequenas e médias empresas, reforçar a sua escala e, designadamente, agilizar os processos de concentração dessas empresas e de aquisições de PMEs por PMEs, de forma a poder robustecer a sua dimensão. Por outro lado, temos presente que, a par da capitalização, temos de continuar a preocupar-nos com a liquidez das empresas e que aí o Estado pode também ajudar. E por isso irão ser uma das medidas que vai ser adotada, tem a ver com a isenção parcial ou total do pagamento por conta do IRC em função da perda de atividade das empresas. Empresas que tenham tido uma queda de faturação superior a 20% terão uma isenção de 50% no pagamento por conta. Empresas que tenham tido uma quebra de faturação superior a 40% ou que se inscrevam nos setores do alojamento e da restauração terão uma isenção do pagamento por conta do IRC ao longo deste ano. Chama a atenção que não se trata de isentar o pagamento do IRC. Trata-se de isentar total ou parcialmente o pagamento por conta do IRC que será devido no próximo ano. Isto por uma razão fundamental, é que o pagamento por conta é calculado em função dos proveitos da empresa no ano de 2019. Todos temos consciência que, por melhor que a vida corra, será muito improvável que os proveitos de 2020 sejam iguais ou superiores aos proveitos de 2019. E por isso, seguramente, o IRC a pagar no próximo ano, relativamente à atividade de 2020, não será idêntico ou superior ao de 2019. E por isso, estar hoje a pagar mais
por conta de proveitos que vão ser menores, seria injusto e, por outro lado, penalizador da liquidez das empresas, e é isso que justifica esta isenção. Iremos também adotar medidas de apoio a novas atividades de negócios e também à adaptação do setor do comércio, que são setores que podem virar, que foram fortemente atingidos nesta crise. É nesse sentido que mobilizaremos, que iremos apoiar um conjunto de projetos em áreas inovadoras, designadamente que dizem respeito ao setor da saúde, e iremos mobilizar 80 milhões de euros para continuar a apoiar as empresas que reconverteram a sua atividade para a produção de um conjunto de bens fundamentais para enfrentar esta pandemia, desde logo aquelas que se reconverteram para a produção de ventiladores, equipamentos de proteção individual, desinfetantes ou outros recursos necessários ao combate ao Covid. Relativamente ao comércio, que foi dos setores mais atingidos, há muitos anos que não há nenhum programa específico de apoio ao pequeno comércio local e temos aqui três programas que se dirigem especificamente para o comércio local. Para a facilitação da adesão e a criação de plataformas de adesão ao comércio eletrónico. Não se trata de substituir o comércio de rua pelo comércio eletrónico, mas trata-se também de colocar o comércio de rua no comércio eletrónico. E teremos medidas de apoio ou estabelecimentos empresariais, ou a associações empresariais de base territorial, ou a municípios, ou a freguesias, que queiram criar plataformas online do seu comércio, de forma a que ele seja mais acessível a todos e também que, em caso de ter de haver alguma interrupção da sua atividade física e presencial, essa atividade se possa manter de uma forma mais fácil através das plataformas de comércio digital. Medidas também de apoio à requalificação dos estabelecimentos comerciais e, tendo em conta o sucesso das medidas do programa Adaptar, que veio apoiar a aquisição de equipamentos de proteção individual, material desinfetante e outro que permitiu adaptar as lojas às novas condições de higiene, temos aqui uma nova linha de mais 50 milhões de euros que visa reforçar essas necessidades que continuam a ter uma grande procura por parte do nosso comércio. Não obstante o reforço de capitalização, do aumento da liquidez pela isenção total ou parcial do pagamento por conta, das medidas de apoio ao investimento, vamos também reforçar as condições de acesso ao financiamento. Desde logo, vamos utilizar a capacidade máxima que a União Europeia já nos autorizou para concessão de garantias a linhas de crédito até 13 mil milhões de euros, o que significa que nos próximos meses poderemos reforçar as linhas de crédito que já lançamos, no valor de 6,9 mil milhões de euros, e podemos alargá-las até aos 13 mil milhões de euros, de forma a poder continuar a financiar novos projetos que sejam necessários apoiar, novas medidas que sejam necessárias apoiar para aumentar a liquidez das empresas ou a sua reestruturação. Vamos também criar uma linha de 2 mil milhões de euros de reforço aos seguros de crédito, visto que muitas das nossas empresas exportadoras têm hoje estado sob uma forte pressão positiva na procura, mas também de novos constrangimentos à capacidade de exportar. E por isso o reforço da capacidade da concessão de garantias de seguros de crédito à exportação, designadamente para o mercado interno europeu, são da maior importância. E, por fim, fica garantida a extensão do atual regime de moratórias bancárias até 31 de março de 2021, com alargamento para além do crédito hipotecário, também ao crédito com despesas de saúde. O conjunto destas medidas, centradas na área social,
centradas no emprego, centradas na economia, precisam também de serem sustentadas do ponto de vista institucional. Por isso, foi dado a primeira medida que foi tomada, que tem um alcance estrutural imenso, é a fusão de um conjunto de instituições como o IFD, a Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua e a PME Investimentos, num verdadeiro banco de fomento que seja capaz de ter capacidade para funcionar como um verdadeiro banco promocional. Neste momento já temos um acordo prévio por parte da Comissão Europeia, estamos em diálogo com a Comissão para ter o acordo final, para que este banco de fomento possa ser não só um banco grossista que tenha que canalizar os recursos através da banca comercial, mas que possa financiar diretamente ao retalho as empresas, o que é particularmente importante num contexto onde, como sabem, grande parte dos programas da União Europeia serão asseguradas por linhas de crédito do Banco Europeu de Investimentos às empresas e cuja canalização através de um banco promocional é da maior importância e constitui uma medida de alcance estratégico fundamental. Outra área crítica para a economia é o funcionamento da justiça e, por isso, adotámos um conjunto de medidas de reforço e agilização das áreas da justiça mais importantes ao funcionamento da economia. Por um lado, os tribunais de comércio e de trabalho, por outro lado, o reforço da especialização da jurisdição administrativa e fiscal e também a criação de um mecanismo extrajudicial de resolução de conflitos resultantes de situações de sobreendividamento. Terceira área muito importante para sustentar todo este programa é a desburocratização, a agilização e a simplificação da nossa administração pública. Do conjunto de medidas adotadas, gostaria de sublinhar uma que é absolutamente fundamental para a agilização de todos os processos de licenciamento geral ou especial, que é a substituição da multiplicação de sucessivos pareceres pela emissão de um parecer simultâneo pelas diferentes entidades, em regime de conferência de serviços, e iremos organizar um regime em que as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional marcarão a periodicidade das reuniões com as diferentes câmaras de cada CIM para apreciação e agendamento dos diferentes processos que estão em licenciamento. Por fim, uma medida de agilização de todo o processo de contratação pública, designadamente que permita a valorização das compras locais, a compra da produção nacional, em especial de bens de natureza alimentar, e que tenha, dando assim, também um contributo importante para a redução da pegada carbónica. E, relativamente à apreciação por parte do Tribunal de Contas, acolhendo a proposta que o próprio Tribunal formulou de elevar para 750 mil euros o montante dos atos sujeitos a visto prévio por parte do Tribunal de Contas. O programa é um programa extenso, que eu procurei aqui, podem não acreditar, sintetizar, mas estou certo que encontrarão na sua leitura muito daquilo que não ouviram nas minhas palavras, mas que essa extensão e densidade do programa demonstra bem o empenho que o conjunto do Governo, na transversalidade das suas diferentes áreas, mobilizou para podermos concentrar-nos naquilo que é o grande esforço que nos próximos 6 meses temos de fazer de estabilização da nossa economia, de estabilização da situação do emprego, da estabilização dos rendimentos, de forma a podermos
amortecer o impacto desta crise e estarmos nas melhores condições possíveis para podermos lançarmos com toda a força e ânimo nos trabalhos de relançamento da economia, de recuperação económica e social, quando as condições da economia global e os instrumentos disponibilizados pela União Europeia assim o permitirem, e que temos que nos fixar com o objetivo de, no final deste plano de estabilização, em dezembro de 2020, estarmos em plenas condições de, em janeiro de 2021, podermos arrancar, então, aí, para o relançamento da nossa economia. Boa tarde, Sérgio Vicente. Vou tentar ser sintético. Já percebi que este programa de estabilização tem como horizonte temporal 31 de dezembro de 2020. Certo. Perdi-me um pouco nos milhões que foram apresentados em cada medida. Gostaria de saber se já tem quantificado quanto é que custa este programa de estabilização, já que ontem referiu que esta crise vai ter um custo brutal para os portugueses. Em relação ao Banco do Fomento, gostaria de saber se ainda vem a tempo este mecanismo para este programa de estabilização, ou seja, se todas estas medidas conseguem ser postas em prática a tempo destes 6 meses, até dia 31 de dezembro. Gostaria também de saber como é que se vai refletir no orçamento suplementar que o Governo vai apresentar. Ouviu os contributos de partidos políticos, de parceiros sociais. Sabemos que o reflexo deste programa vai ser no orçamento suplementar. Como é que tenciona ver aprovado este orçamento suplementar, sendo que há aqui medidas que agradam os partidos, agradam menos a outros? Qual é a sua estratégia, digamos assim, para ver aprovado o orçamento suplementar? Bom, muito bem. De facto, nós na próxima terça-feira apresentaremos aqui a proposta de orçamento suplementar, que espero que seja aprovada na Assembleia da República. Se me perguntam qual é o meu desejo é que seja aprovado por unanimidade. Acho que é isso que que o país precisa, que é ter um orçamento suplementar que dê tradução prática a este programa de estabilização e permita realizar o conjunto destas intervenções. Não lhe vou estar aqui a quantificar tudo, mas posso lhe dar aqui alguns exemplos. O conjunto dos programas de obras públicas que aqui estão previstos para realizar só nestes 6 meses são 523 milhões de euros. O conjunto das medidas de layoff até final de julho, mais a medida de apoio à retoma da atividade até dezembro, tem um custo total de 2.500 milhões de euros. E assim podíamos enunciar sucessivamente, sem o orçamento suplementar. O orçamento de 2020 não tem margem autorizada para esta despesa, porque, como sabe, o orçamento de 2020 foi elaborado num contexto pré-Covid e por isso temos que ter, obviamente, a margem necessária para poder realizar este plano. Quanto ao Banco de Fomento, sim, os contactos com a Comissão Europeia estão muito adiantados, os estatutos do banco e o diploma estão prontos, não podemos aprovar enquanto não tivermos a luz verde da União Europeia e, portanto, o nosso objetivo é que esta instituição esteja criada ao longo dos próximos meses, não propriamente para aplicar este plano de estabilização, mas para estar em pleno funcionamento para o arranque do plano de recuperação económica, porque, aliás, é aí que começaremos a receber em pleno as linhas de financiamento por parte da União Europeia. Boa tarde, Marta Reis, do jornal e do Semanário Sol. Começava por perguntar qual será o investimento no Serviço Nacional de Saúde e na escola pública. Creio que não referiu os valores. Aproveitando também este tema, perguntava se está previsto algum tipo de mecanismo de compensação dos profissionais de saúde que estiveram envolvidos no combate à Covid-19 e também a denúncia que foi hoje feita de profissionais contratados que tiveram que ficar de baixa por terem sido infectados e que não estão a receber o subsídio de doença porque não tinham os descontos suficientes ainda para ter esse regime de proteção. Gostava também de perguntar em relação à situação dos diabéticos, que tem vindo a ser feito um apelo pela Associação. Das questões que não é preciso. Relativamente ao reforço do Serviço Nacional de Saúde, sim, vai haver, como tive a oportunidade de dizer, todos aqueles que foram contratados
ficarão contratados no Serviço Nacional de Saúde. Vamos contratar mais 2.710 profissionais. O programa de recuperação da atividade assistencial passa designadamente por reforçar os incentivos à produção por parte dos profissionais e, naturalmente, os profissionais que estiveram na linha da frente do combate ao Covid nunca serão, obviamente, esquecidos. Perguntar em relação às restrições de Lisboa, estávamos à espera que hoje houvesse um ponto de situação, não sei se é possível perceber então qual foi a avaliação e se serão levantadas as restrições. Portanto, a avaliação que foi, neste momento já foram realizados o conjunto de testes ao universo que tinha sido identificado. Há várias conclusões possíveis. Primeira, e muito positiva, nós estamos por uma situação de crescimento generalizado da situação da pandemia. Pelo contrário, dos 18 municípios da área metropolitana, podemos concentrar verdadeiramente em 5 os focos que existem nesses concelhos, que são, aliás, dos mais populosos, os focos estão muito bem delimitados em pessoas, sobretudo, que trabalham para empresas de trabalho temporário ou no setor da construção civil. Esse mapeamento permite hoje aos médicos de saúde público direcionarem a sua atividade concentradamente para estes focos e, portanto, a convicção que temos é que no próximo Conselho de Ministros, de terça-feira, estaremos em condições de levantar as restrições que subsistem a partir do próximo dia 15. Boa tarde, Sr. Primeiro-Ministro. Mais uma vez, Castro Moura, para a CMTV, SIC e TVI. Gostava de lhe perguntar, em primeiro lugar, qual é o cenário macroeconómico com que o Governo está a trabalhar, uma vez que vai apresentar para a semana o orçamento suplementar, no qual se inclui este programa apresentado hoje. Outras duas questões. De respeito à fronteira entre Portugal e Espanha, houve alguma polémica entre os dois governos hoje. Quando é que vai reabrir, de facto, as fronteiras entre os dois países? Se confirma a data de 1 de julho e se existem conversações com Madrid em relação a esse assunto? Bom, relativamente ao cenário macroeconómico, o programa abre precisamente com um cenário macroeconómico e, portanto, se não está já disponível, estará brevemente disponível o programa e aí verificará qual é o cenário macroeconómico, que basicamente assenta nos números que o Sr. Ministro das Finanças mais recentemente indicou, com uma previsão de uma queda do produto interno bruto muito significativa, de 6,9%, e um crescimento da taxa de desemprego até ao final do ano, até aos 9,6%, para dar duas das medidas particularmente importantes. Quanto a Portugal e Espanha destacaram-se, aliás, no quadro da União Europeia, por uma gestão exemplar de forma bilateral da sua fronteira comum. É verdade que nas últimas semanas houve em alguns ministérios sectoriais de Espanha alguns anúncios unilaterais que, aliás, hoje já foram desmentidos por parte do Reino de Espanha e, portanto, a fronteira terrestre manter-se-á fechada até 31 de julho. Fechada nos termos em que tem estado, ou seja, permitindo aos trabalhadores transfronteiriços poderem se deslocar, permitindo naturalmente a livre circulação de mercadorias e outras circunstâncias excepcionais, designadamente assegurar a servidão de passagem a todos os nossos compatriotas que, vindos do lado lá dos Pirineus, têm que atravessar a Espanha para chegarem a Portugal, ou aqueles que estão em Portugal e têm que ir para lá de lá dos Pirineus e têm que atravessar a Espanha. Portanto, está restabelecida totalmente essa normalidade e, portanto, enfim, acontece em todos os governos haver, por vezes, iniciativas menos coordenadas, mas acho que está tudo esclarecido e, portanto, aquilo que conjuntamente tínhamos acordado é o que conjuntamente iremos manter. A 1 de julho poderão reabrir as fronteiras. Julho.
Sr. Primeiro-Ministro, Ana Feliz, da Agência Lusa, boa tarde. Queria lhe perguntar antes de mais sobre Lisboa. Disse que na próxima terça-feira vai ser tomada a decisão, mas se ainda está alguma coisa presa, entre aspas, por aquilo que vai ouvir no Infarmed na próxima segunda-feira, se é por causa disso que ainda não tomou a decisão hoje ou por outro motivo. Em relação ao layoff simplificado, o facto de ter sido estendido até julho, pergunto-lhe também se estes trabalhadores vão ter direito a este complemento de estabilização que foi anunciado para aqueles que tiveram acesso aos últimos. E em relação aos apoios para a cultura, aos apoios sociais para a cultura, pergunto-lhe quando é que vão estar abertas as candidaturas, já há um prazo, uma ideia de quem é que pode aceder e de que forma. E já agora, ontem no debate quinzenal, tinha prometido uma boa resposta para todos os trabalhadores sem apoio, que não tinham qualquer apoio. Pergunto-lhe então que resposta é essa que sai aqui deste programa de estabilização. Obrigada. Muito bem, quanto a Lisboa, sim, vamos lá ver, a avaliação que temos hoje, e depois de toda esta testagem, é o que lhe digo, a perspectiva que temos é que na próxima terça-feira estaremos em condições de reabrir, de eliminar as restrições que ainda existem na área metropolitana de Lisboa a partir do dia 15. A sessão no Infarmed na próxima segunda é muito importante, para além de que os próximos dias são importantes para confirmar os dados que nós temos. Como sabe, um dos problemas dos testes é que nós testamos a verdade de hoje, que não pode ser, ou melhor, nem é a verdade de hoje, é a verdade do momento do teste, não é necessariamente a mesma verdade da hora seguinte. Portanto, temos que ir acompanhando de forma a não correr riscos e que tudo possa correr com a normalidade como tem corrido até agora. Agora, não há nenhum motivo para alarme, nenhum motivo de preocupação generalizada, os focos estão muito bem identificados quais são e, portanto, podemos todos continuar a viver em segurança aqui em Lisboa, desde que pratiquemos aquelas normas de segurança. Lavagemzinha das mãos, máscara, afastamento. Se todos fizermos isso, tudo correrá pela normalidade. O complemento de estabilização será pago precisamente em julho, tendo em conta que ainda vamos prorrogar mais um mês o atual regime precisamente, tendo em conta que vamos prorrogar ainda por mais um mês o tal regime do layoff simplificado. E, portanto, os trabalhadores que em julho ainda terão um vencimento de 66% do seu vencimento. Por isso, o pagamento em julho desse complemento é uma ajuda importante para muitas famílias que estão a perder muito. Um terço do rendimento é muito e quanto menor o rendimento, mais custa perder esse terço do rendimento. E a partir de agosto, a evolução já começará a ser distinta, porque começará a evoluir para 77% ou 82%, ou 88%, e depois evoluirá por aí fora até aos 92% a partir de outubro. Relativamente à cultura, bom, a Sra. Ministra poderá dizer qual é o calendário concreto que tem previsto para começarem cada uma destas verbas a estar disponíveis. E, finalmente, relativamente aos trabalhadores independentes, informais, todas aquelas situações críticas que por motivos diversos não cabem diretamente a nenhuma das medidas do catálogo do nosso regime de proteção social, a boa notícia que temos é, como sabe, até agora, esse regime de proteção mínimo era de meio indexante de apoio social, ou seja, 243 euros, e passa a ser o de indexante de apoio social, que é 483 euros. Boa tarde, Madalena Salema, Antena 1. Gostava de saber se já tem alguma previsão de quando é que poderão reabrir os espaços noturnos, os bares, por aí, esse tipo de atividade. Se os ATLs poderão abrir no próximo mês de julho, uma vez que a escola ainda vai até 26 deste mês, e gostava de saber se o Governo poderá ponderar, à semelhança daquilo que foi hoje anunciado pela Alemanha, que baixou a taxa normal do IVA dos 19% para os 16%, se esse é um tipo de medida que poderá ser encarada ou não. Obrigada. Bom, se tivesse sido encarada, constaria deste plano, não consta deste plano. Infelizmente, nós não temos a disponibilidade orçamental da Alemanha, nem para a despesa, nem relativamente à receita, e, portanto, nós temos que, obviamente, não esquecer que temos que mobilizar todos os recursos que temos para enfrentar esta crise, quer na dimensão de saúde, quer na dimensão de proteção dos rendimentos, quer na dimensão de proteção do emprego, quer na dimensão de proteção das empresas,
mas temos que ter bem consciência que temos um amanhã. E por isso temos que fazer todo o esforço no limite do possível. Hoje, felizmente, temos maior margem de manobra do que tínhamos anteriormente, mas essa margem de manobra custou muito aos portugueses construir. Se recordar, quando tivemos a discussão do Orçamento de Estado para este ano, um dos grandes pontos de polémica era saber se era bom ou negativo irmos ter um excedente orçamental em 2020. Infelizmente é um problema que está ultrapassado, não vamos ter um excedente orçamental em 2020. Mas felizmente tivemos um excedente orçamental em 2019. Porque se não tivéssemos tido o excedente orçamental em 2019, não tínhamos tido a capacidade de, ao longo destes meses, termos estado a resistir como temos estado a resistir e a dar as respostas que temos estado a dar, sem que até agora o conjunto dos apoios da União Europeia tenham sido até agora efetivamente disponibilizados. E se o temos conseguido fazer sem o agravamento na deterioração das nossas finanças públicas, da nossa dívida pública, da nossa credibilidade internacional, é porque temos feito isto na medida do possível, ainda ao máximo do possível, mas não além do possível. E, portanto, acho que temos que todos continuar com bom senso na condução, na gestão e na vivência desta situação. Quanto às discotecas, não temos nenhum cenário previsível neste momento para a abertura das discotecas. Vamos ser claros, é muito difícil conceber como é que podemos abrir atividades onde, por natureza, o afastamento físico não é possível. Não há discotecas com afastamento físico. Não há. Portanto, não é possível conceber isso. E a propósito, gostaria, aliás, de sublinhar o seguinte, é que não só as discotecas propriamente ditas têm que permanecer fechadas, como a invenção de discotecas informais em rave parties, covid parties e aquilo que a imaginação tem vindo a produzir, tem que ser a todo custo evitado. Porque as pessoas não se contaminam só na escola, não se contaminam só nos transportes públicos, não se contaminam só na via pública, não se contaminam só no local de trabalho. Também se contaminam nessas festas. E nós não podemos perder, nesses momentos, aquilo que ganhamos até agora. E por isso, este processo de recuperação da nossa liberdade é essencial prosseguir sem incidentes. E para isso acontecer, é fundamental que todos cumpram as regras e que ninguém relaxe a achar que o pior já passou. Porque é verdade que hoje estamos melhor do que estivemos no passado. Mas se relaxarmos e fingirmos que não acontece nada, isso não tenho a menor das dúvidas que voltaremos a estar numa situação tão má como dos piores momentos em que já tivemos desta crise. Tudo depende de nós continuarmos a manter a nossa disciplina, seja mantendo encerradas as discotecas, que têm que permanecer encerradas, seja não inventando discotecas em espaços públicos ou privados alternativos, porque aí o risco é rigorosamente o mesmo. Quanto aos ATL, já tive a oportunidade de dizer que o calendário da sua abertura parte ainda aqui em junho, no final do ano letivo, e a outra parte já em julho. Por videoconferência, negócios. O Jornal Negócios pode fazer a pergunta. Sim. Conseguem ouvir? Sim. Olá, boa tarde, Ana Caneiro do Jornal Negócios. Sr. Primeiro-Ministro, eu queria saber se as empresas que já acederam a outras linhas de crédito vão poder candidatar-se a novos apoios ou se ficam automaticamente excluídas. Queria também saber se há a semelhança do programa Adaptar, se o Adaptar 2.0 também terá uma percentagem a fundo perdido. E queria saber se, no que toca aos centros comerciais, se o Governo vai intervir na questão do pagamento das rendas, como tem vindo a ser pedido pelos lojistas, através de moratórias ou de outra medida. Obrigada. Bom, relativamente às linhas de crédito, não há restrições, embora procuremos, tendo em conta a sua limitação, assegurar a maior distribuição e o maior rateio possível entre todos. O programa Adaptar terá modalidades bastante semelhantes e, a par do Adaptar, eu iniciei mais 2 programas dirigidos especificamente ao comércio, um relativamente à criação de lojas online ou à colocação em plataformas, em marketplaces, que vão ser financiados, quer também as medidas de intervenção de urbanismo, de natureza de urbanismo comercial e de requalificação de estabelecimentos, e essas sim também todos estes são a fundo perdido.
Pode colocar a sua pergunta, Hugo. Olá, boa tarde, não estava a ouvir. O meu tel da TSF, julgo que estão a ouvir? Sim. Eu tenho uma ou duas perguntas sobre o complemento de estabilização. Em primeiro lugar, só para ficar claro se os trabalhadores abrangidos pelas medidas que vão suceder ao layoff a partir de julho terão ou não direito a este complemento de estabilização. Já se percebeu que os que foram abrangidos ou que estão a ser abrangidos vão ter, aqueles que ainda vão ser abrangidos vão ter ou não. Depois, se bem entendi em relação aos critérios de acesso, ele será atribuído com um teto, portanto, a quem tem salários que sejam no máximo de 2 salários mínimos nacionais, sendo que o próprio subsídio ou o próprio complemento terá um valor entre 100 a 350 euros. O que eu pergunto é se isto não constitui aqui um fator de desigualdade, dado que quem ganha 1 euro ou mais do que os 2 salários mínimos nacionais vai receber pelo menos, não vai receber nada, enquanto quem ganha no limite vai receber pelo menos 100 euros. E por último, como é que isto vai funcionar? Ou seja, serão as empresas a adiantar para os trabalhadores e depois a serem compensadas pelo Estado, ou será o Estado a pagar diretamente aos trabalhadores? Por fim, também só para ficar claro, em relação ao banco de fomento e em relação à possibilidade de ser um banco de retalho, o que pergunto é que tipo de produtos é que vai oferecer, ou seja, vai ser um banco concorrencial com a banca privada e também com a Caixa Geral de Depósitos? Obrigado. Bom, em primeiro lugar, relativamente ao complemento de estabilidade, é uma medida que será paga em julho e será paga para todos os trabalhadores que tenham estado em situação de layoff e tenham tido perda de rendimentos nos meses de abril ou maio. Portanto, esse o seu âmbito. Em segundo lugar, abrange trabalhadores que tenham salários até 2 salários mínimos nacionais. Dirá, e então e quem tem mais 1 euro? Bom, quando nós fixamos critérios, a fronteira fica fixada ali. Se tivéssemos fixado 3 salários mínimos nacionais, o problema por si é para aqueles que ganhassem mais 1 euro que os 3 salários mínimos nacionais. Quando se fixa um critério, tem que se ter um critério objetivo. Os critérios que nós fixamos, procuramos ter um de 2 indicadores. Se tem a ver com o mercado de trabalho, deve ser o salário mínimo nacional. Se tem uma natureza não contributiva, deve ter, por referência, os indexantes de apoio social. Esse deve ser o critério e, portanto, temos que manter esses critérios com linearidade. Relativamente à função do banco promocional, não vai concorrer com a banca comercial, vai ter a natureza de um banco promocional. Vai ser, sobretudo, um banco que permitirá canalizar as linhas de crédito e os mecanismos de financiamento do grupo do Banco Europeu de Investimentos, designadamente, ou de outras linhas promocionais, tendo em vista uma agilização do seu acesso por parte das empresas, poupar uns custos de mais um grau de intermediação. Bom, e espero que isso estimule a banca comercial a ser mais competitiva na oferta dos seus próprios produtos para o apoio às empresas. E pronto. Mais esclarecimentos, lendo o documento, poderão verificar que têm muito mais informação. Boa tarde a todos.